Pessoal, tudo bem? Meu nome é Micael Oswaldo de Oliveira e hoje eu vou dar algumas definições aqui sobre memórias, né? Quais são os tipos de memória e quais algumas definições, né? Aqui é mais ou menos a estrutura do slide, da aula, da pesquisa. O que é tipos, hierarquia, e eu vou falar aqui sobre algumas memórias, né, que a gente tem. O que é uma memória, né? Uma memória de computador, ela se refere a um dispositivo ou componente eletrônico usado para armazenar dados e programas que um computador precisa acessar e processar, né? Essa é uma definição clássica aqui que a gente vai utilizar nesse slide. Claro que dependendo do autor vai ter alguma palavra a mais ou a menos, mas em linhas gerais é mais ou menos isso aí. Quais são os tipos, né, de memórias? Então existem dois tipos principais. A memória volátil, aquela que precisa de energia para armazenar os dados, ou seja, assim que a energia ou a alimentação é cortada, os dados não são mais recuperáveis, né? Ou seja, os dados são perdidos assim que a alimentação é cortada. E tem a memória não volátil, que é aquela que não precisa necessariamente de energia para armazenar os dados. Ou seja, assim que a energia ou a fonte de alimentação é desligada, ela vai continuar com os mesmos dados e quando ela for religada, né, ou for reconectada, as informações vão permanecer, né? Seguindo para a hierarquia, é uma importante definição de memória sobre o custo por bit, né, e velocidade de cada uma. Aqui nós temos uma pirâmide clássica que vai referir sobre as memórias presentes no computador, né? Quanto mais no topo a memória está, significa que ela é mais rápida e mais cara. E quanto mais embaixo, significa que ela é mais lenta, né? E mais barata. Ou seja, nós temos aqui o registrador que está em azul, né? Ela geralmente é a memória mais cara, né? Do processador. Ela que vai ter o acumulador, o program counter, né? Aquelas coisas que precisam ser armazenadas rápido que, que elas geralmente são voláteis, né? Registradores, cache, RAM são as memórias caras e voláteis. Que o processador vai utilizar aí para fazer os seus ciclos, né? E essa ideia de memória volátil, memória cara, memória barata, quais são as bases para isso, né? A gente precisa retornar à arquitetura de von Neumann. Claro que vai existir a arquitetura Harvard também, mas aqui nós vamos utilizar a arquitetura de von Neumann, que explica bastante o porquê o preço muda e por que a gente precisa de memórias voláteis e não voláteis, né? Então, no processador nós temos os registradores, topo da pirâmide, a memória cache e a memória principal. Geralmente a memória cache e os registradores são rápidos, e a memória cache atua como uma extensão da memória RAM, né? Elas servem para a mesma coisa. A diferença é que a memória RAM é um pouco mais lenta, né? Por que isso? A memória cache ela vai servir principalmente para armazenar os dados que são mais comumente usados durante o processo, né? Durante o ciclo de clock do processador, os programas que o usuário procura, as variáveis, isso aí vai ser tudo armazenado na cache. Teoricamente, né? Seria o ideal. Quando um processador procura um dado, ele encontra na memória da cache, nós temos um hit. Significa que o processador atuou corretamente, né? Um dado que foi necessário foi alocado exatamente na cache. Quando esse dado não está presente na cache, o processador precisa recorrer à memória RAM, né? E a memória RAM é mais lenta e a gente tem um miss, ou seja, o processador precisou ir até a memória RAM buscar um dado de uma forma mais lenta e colocá-lo na memória cache. E geralmente é feito durante um processamento, sei lá, um vídeo, um jogo, alguma coisa que não precisa estar armazenada necessariamente no computador. Você não precisa estar ligado, não precisa armazenar no HD sei lá, um dado de um navegador, de um site aleatório que você está usando, né? Por isso, os dados que contêm nessas memórias voláteis, né, que é da RAM, se a gente voltar na pirâmide, é da RAM para cima, é tudo volátil, porque esses dados geralmente são temporários, não significam muita coisa depois que o processador é desligado. Falando um pouco sobre as memórias voláteis, vão existir dois tipos principais. São as memórias de acesso aleatório estáticas, né? Que geralmente vão utilizar aí um flip-flop. E elas não precisam ser atualizadas. Logo, logo eu vou dar uma definição do que é essa atualizada aí. Esse tipo de memória é usado na cache. E por quê, né? Porque é uma memória de mais rápida e mais cara. Então aí a gente vai utilizar ela na cache.
E tem as memórias de acesso dinâmico, né? Aleatórias de acesso dinâmico DRAM, que é baseada na estrutura de células de capacitor-transistor, que ela precisa ser atualizada. A gente já vê por um capacitor aí que claramente ele vai armazenar aí essa energia e vai perdendo a carga e a gente precisa relembrar, né? Vamos supor assim, relembrar o que a memória vai armazenar, né? Falando um pouco sobre as memórias não voláteis, eu vou começar primeiro com os tipos que são mais simples e que eles geralmente vão armazenar o firmware de alguma coisa, de algum sistema embarcado, né? O tipo mais simples é a ROM, que é a memória de somente leitura. Ela geralmente ela vai ser escrita e gravada pela própria fabricante através do processo, né? E ela não vai poder ser reescrita nem nada, só lida. Depois a gente teve uma evolução na ROM, a PROM, que é uma memória programável também somente de leitura, mas que dessa vez ela podia ser escrita também pelo cliente, né? Ela não precisava necessariamente ser escrita no processo de fabricação, então uma empresa poderia fabricar a memória e outra poderia utilizá-la, né? Poderia gravá-la. Outra aplicação também, outra evolução, né? Dessa vez é a EPROM, que foi uma evolução da PROM, que foi a memória que era programável e apagável, ou seja, mas não confunda, né? Ela não era programável assim, eletronicamente, ela não era nada, ela era programável através de um dispositivo de luz ultravioleta, todo especial, que fazia o trabalho, mas pelo menos ela era apagável, então se você tivesse algum bug no sistema, alguma coisa que você precisasse escrever tudo, você conseguia, né? Porque a PROM não, escreveu, acabou. A EPROM você consegue apagar. E a evolução da EPROM é a EEPROM, que é a memória eletronicamente programável e apagável. Então você consegue escrever, consegue apagar o que você está escrevendo, só que dessa vez não através de uma luz ultravioleta, um dispositivo especial. Dessa vez você poderia criar aí algum mecanismo de fazer esse tipo de operação eletronicamente, né? Falando um pouco mais sobre alguns dispositivos agora clássicos de memória secundária, né? A gente vai ter aqui a fita, que provavelmente é a única memória sequencial que tem, né? A fita não tem como a gente simplesmente mudar o lugar que a gente está acessando, a gente precisa percorrer ela até um ponto que precisamos, né? Para chegar em um dado. E por isso a fita ela vai ser bem menos utilizada, né? Geralmente é utilizada para backup aí em banco de dados, mas geralmente mas não é tanto assim mais, né? Principalmente porque, como eu disse, ela é sequencial, então até você chegar em um dado aí, você vai precisar percorrer todo o restante, né? Tem o disco rígido comum, né? O HD, que vai ser aquele disco com partes móveis, né? A fita também vai ter partes móveis, mas o disco aí vai ter a questão do disco e a cabeça de leitura. E assim, ele é mais rápido que a fita e tem o armazenamento aí aleatório, né? Também você não precisa ler todo o HD para encontrar um dado, você pode ir direto na localização dele e ler, né? O problema disso é que tem partes móveis, né? O que é diferente da flash, que também é uma memória não volátil, mas que dessa vez não tem partes móveis, ela funciona de um jeito bem complexo com uma armadilha de elétron e ela é uma evolução do HD e por não ter partes móveis, geralmente ela vai durar mais, vai ter aí uma velocidade melhor, né? Não vai precisar alguma estrutura ir até um lugar de forma física, assim, mecânica para ir buscar informação. A memória vai ser mais tranquila. E tem o disco de estado sólido, que é o SSD, que por exemplo, um SSD pode ser composto de memórias flash, que vão ser lidas de uma forma mais rápida, mas um SSD a gente precisa tomar cuidado porque é uma definição bastante ampla. Uma arquitetura inicial dos SSDs não tem nada a ver com o que é feito hoje em dia, e que talvez pode ser feito no futuro. Eu não vou dar de como um SSD é feito, porque, como eu disse, pode ter várias formas. Pode ser feito exclusivamente de memória flash, pode ter uma memória DRAM para armazenar aí alguns dados que são geralmente mais utilizados, né? NAND, alguns outros processos de fabricação diferenciados. E geralmente o SSD é a memória mais rápida, que é o que a gente utiliza hoje, né?
Uma dúvida bastante comum é qual é a diferença então se uma fita tem um acesso sequencial e o resto, disco flash e SSD tem memória de acesso aleatório? Qual a diferença dessas tipos de memórias, né? A diferença é que a RAM é mais rápida, né? Se a gente for aqui na RAM, DRAM, né? A cache é muito mais rápida, mas a DRAM ela vai ser bastante rápida, né? Bem mais rápida do que um SSD, por exemplo. Só que tem como a gente, através de uma coisa chamada swap, fazer um SSD virar uma RAM no nosso sistema, expandir a memória RAM. A diferença é que vai ser bem mais lento e não vai ser o ideal, né? Mas a memória RAM, DRAM, ela vai ser a mesma coisa que um SSD, só que, claro, arquiteturas diferentes, né? E ela vai ser volátil também, mas assim, ela consegue ser substituída por um SSD de uma forma mais lenta, mas consegue. Então é bastante válido a gente dar uma olhada aqui nas memórias e saber exatamente o que elas possuem, né? Porque, por exemplo, se a gente vê essa imagem e vê uma RAM aqui, dá uma impressão de que o acesso secundário, né, não é RAM, ele também é RAM. A diferença é que não é uma DRAM, ele não consegue ser tão rápido como uma DRAM. Eu quis falar um pouco disso porque muita gente confunde, né? A gente acaba não entrando muito em termos técnicos em algumas explicações, em alguns fóruns, e o pessoal acaba confundindo tudo. Mas acredito que seja isso.